Fala pessoal, aqui é o canal da Ninja Custom Cars. Hoje, provavelmente o vídeo mais aguardado do canal, eu vou ensinar passo a passo como fazer um swap de câmbio automático para o manual. Beleza? Então, vamos lá! Ninja! Com certeza esse aqui foi o vídeo mais completo feito aqui no canal. Esse vídeo aqui, como vocês podem ver no tempo, ele é longo, então são separados por certas partes. Na primeira parte eu vou ensinar como retirar o câmbio automático, tudo, então todas as peças, semi-eixo, câmbio, como fazer essa retirada, como retirar a parte de cabo. Então a primeira parte nós vamos desmontar. A segunda parte eu vou falar sobre peças, então eu vou explicar todas as peças que você precisa utilizar nesse swap, então a partir não só o câmbio, mas todos os varão, cilindro mestre, linha, o que usar, o que dá para usar do automático, o que dá para usar do manual, o que é diferente de 92, 95 e 96 2000. Depois, numa outra parte, eu vou colocar o câmbio no motor, então nós vamos falar sobre embreagem, tudo. Então é muito importante você seguir esse vídeo inteiro, tá? Porque tem muitas dicas durante o vídeo, ele é muito completo e eu fiz uma edição para que a gente não perca nada. E esse vídeo é um compilado de 2 swaps. Então tem um swap que foi feito com o motor no lugar e um swap que foi feito com o motor fora. Então fica bem melhor para ilustrar algumas partes com o motor fora, para a gente ter uma visão melhor de como funciona toda essa troca de câmbio. Além da montagem, vou falar da parte elétrica, então parte de central, como fazer o carro ligar e etc. Então, provavelmente esse seja o tutorial mais completo já feito sobre swap de câmbio de automático para manual nos Honda Civic de 92 a 2000. Com certeza em português ele é. Eu espero que vocês gostem desse vídeo. Se vocês gostarem no final, por favor, dá um like, segue o canal, porque dá muito trabalho fazer um vídeo desse. Tudo explicado, tudo gravado, tá bom? Então, vamos começar. Bom, vamos começar a fazer o swap. Eu estou fazendo em paralelo a isso um vídeo completo desse projeto do EJ8. Então eu vou mostrar não só a parte de swap, mas também suspensão que eu vou fazer, parte de interior, forro de teto. Então tudo que você tiver dúvida sobre esse carro vai ser sanado. Importante, sempre que for mexer em elétrica, qualquer coisa que for mexer no carro, tira o polo negativo da bateria. Assim você anula qualquer problema de queima, curto-circuito e etc. E o famoso choque. Bom, primeiramente nós vamos erguer a frente do carro. Você não é obrigado a tirar o distribuidor, mas eu gosto de ter bastante espaço para trabalhar e você evita qualquer problema, qualquer acidente que possa acontecer com o distribuidor, algum sensor, algum plug, etc. Então, eu prefiro tirar, já aproveitando que eu desci o óleo do carro, então não vai vazar tanto. Agora nós vamos desplugar toda a elétrica que tiver no câmbio automático. Então, vamos começar pelo motor de arranque. Vamos desconectar o cabo do positivo que vai direto no motor de arranque. Desparafusa, você tira esse cabo, guarda para o lado e já coloca de volta, tá? Essa porca. Geralmente é bom sempre deixar no lugar. Eu vou bater isso na tecla sempre, tá? Que é uma coisa que vocês têm que pegar como um padrão. O seu motor de arranque, ele vai ter também um outro plugzinho que vai ser só de encaixe. Então você só retira, vai ser um pluguinho desse aqui, é só retirar. Depois você vai ver que vai ter um cabo desse que vai juntar com a longarina. Esse aqui é um dos terras do motor. Então todo Honda tem um terra que vai da longarina até o câmbio. Então a gente só despluga ele, não precisa tirar da parede corta-fogo. Se você olhar aqui na parte de baixo do câmbio, ele vai ter mais um plug aqui e um plug da ré, tá? Então vou ter 2 plugs. Isso aí já até sangrou. Isso aqui vai variar de carro para carro, tá? No Z6, se eu não me engano, só tem um descendo. No B16 é só o da ré, mas a gente despluga o que tiver que desplugar aqui embaixo. Bom, então você vai retirar todos os plugs aqui. Isso vai variar de D16, Z6 e Y8. O Z6 ele tem um pouco menos de plug. Vão ter 3 plugs aqui na frente. E se você olhar na parte de trás do câmbio, ele tem aquele plug. Ali é o sensor de velocidade. Então a gente retira o plug, guarda para o lado e o câmbio está solto na parte elétrica. Essa aqui é a visão de baixo do câmbio. Nós vamos drenar todo o óleo do câmbio para ficar também um trabalho mais limpo. A hora que você tomba o câmbio, etc., você não vai melecar todo lugar que você estiver trabalhando. Ele é uma chavinha 3/8 aqui. Você pode ver que esse plug ele é interno, né? Então você vai pegar um encaixe 3/8 sem soquete nenhum. Vamos colocar aqui embaixo. Você encaixa aqui no meio.
a gente abre o dreno. A diferença entre o câmbio automático e o câmbio manual é que o câmbio automático ele precisa refrigerar o óleo interno dele. Então, por isso que o radiador de manual é diferente do automático. Não só pelo tamanho, mas o radiador de automático tem uma galeria embaixo. Eu vou colocar na tela aqui um radiador de automático. Essa parte de baixo do radiador é uma galeria onde faz a refrigeração do óleo do câmbio. Obviamente ele não mistura com o líquido de arrefecimento, mas ele serve para refrigerar esse óleo. Aí então nós temos que drenar esse óleo do câmbio antes de tirá-lo, porque de qualquer maneira ele tem duas entradas. Então já me perguntaram, pô, Nid, o que são essas duas entradas no meio do radiador lá embaixo? É exatamente a entrada e o retorno do óleo do câmbio no radiador. Nós vamos tirar esses dois dreninhos e colocar um balde embaixo para drenar esse fluido, pelo menos dessa parte. Tem esses caninhos, então nós vamos tirar essas abraçadeiras e deixar vazar esse fluido também aqui do radiador. Pode fechar o dreno original do câmbio aqui, porque a gente tirar tudo a gente nunca vai conseguir, né? Agora, para facilitar, não é obrigatório, a gente vai tirar o motor de arranque. Pelo menos assim, quanto menos coisa tiver no câmbio, melhor para a gente carregar e retirar. Ele é preso por dois parafusos, um aqui e um aqui. Tá aí. Esse é o motor de arranque. Quando você dá na chave, ele faz puff e vai naquela cremalheira ali. E até por segurança, é interessante você tirar essas duas linhas aqui. É um parafuso ali e um parafuso aqui, que ele é uma passagem de óleo, para que na hora que a gente içar, não atrapalhe. Não só não atrapalhe, mas não correr perigo de amassar uma dessas linhas. Então, é bom tirar. Não há necessidade de retirar o coletor de escape, mas fica muito mais fácil para acessar aqui essa tampa que a gente precisa abrir, porque vai dar acesso a, quando é o câmbio manual, ao volante ou ao conversor de torque do câmbio automático. Então, a gente retira o coletor ali e ali do começo do escape fica muito mais simples. Nós vamos retirar o semi-eixo, né? Porque o câmbio ele é preso no carro, né? O que passa a transmissão para o câmbio, para as rodas, são os semi-eixos, tá? Que eles estão presos por duas tulipas. A retirada do semi-eixo se resume em tirar aqui a porca 32 e aí a gente pode distanciar porque aqui atrás está a homocinética que prende no meio do disco e faz tudo girar, como vocês podem ver lá, o semi-eixo. Nós vamos tirar essa porca para poder distanciar. Tirando o pivô inferior, você tem que afastar. Abrir aqui, né, a trava. Bom, e aqui a gente vai usar a chave 32. Eu uso essa aqui, a chave de 1 polegada. Então você vai colocar uma chave aqui para o seu disco não rodar. Vem com a chave e tira a porca central. Se você for com uma chavinha muito pequena, você vai sofrer, viu? Isso aqui é meio chato mesmo. Beleza, afrouxa essa porca aqui. Agora nós vamos tirar a parte do pivô inferior aqui. O pivô é aquele que dá muito problema do pessoal que fala, pô, minha roda abriu e acaba com o paralama. É esse pivô inferior aqui que estraga, tá? Então, para tirar ele, eu vou ensinar uma técnica que não é a mais certa do mundo, tá? Mas se você não tiver um extrator de pivô, você vai fazer o seguinte, você solta a porca um pouco, tá? Não solta inteira aqui a parte de baixo. Tá vendo essa distância aqui entre a base da manga e o braço LCA? A hora que eu levantar o macaco, isso aqui vai aumentar. Você vai pôr uma chapa aqui forte e vai soltar. Aí ele força o pivô para fora. Bom, não é bom colocar direto no disco, mas já como eu vou trocar o disco, já aproveita. Trava aqui os discos, tá? Para ele não rodar. Uma chave em cima, uma chave embaixo. Dependendo do pivô, ele já sai, tá? Sem precisar fazer a força. Cuidado que seu carro provavelmente vai sair do cavalete. Assim já tá bom. Por isso que é importante ter o amortecedor, porque é ele que vai forçar o conjunto para baixo. Aí a gente pega uma chave que caiba aqui, deixa ela aqui e solta o macaco. Beleza, e tá solto o nosso pivô inferior. Solta agora totalmente a porca 32. Geralmente não é para reutilizar ela, porque tá vendo como ela já tá furada aqui de tanto apertar? Mas se a sua ainda estiver boa, você reutiliza. No caso, nós vamos substituir.
Tá aqui. Essa aqui é a ponta onde está a homocinética. Agora, já que está solto o pivô, a gente pode ver que ele vai lá para dentro, tá vendo? Ó? Já está solto. É isso que segura o eixo. Agora nós vamos soltar essa base aqui do amortecedor, porque o semi-eixo, a hora que ele sai, a tulipa não passa aqui dentro do garfo. Então a gente vai ter que soltar ela para que o eixo passe entre o garfo e o LCA inferior. Libera aqui. Nunca vai ser tão fácil assim como eu estou fazendo, tá? Porque meu carro já tinha desmontado. Agora, você vai ver que o seu semi-eixo, ele tá lá dentro do câmbio. E agora a gente vai dar uma puxada. Se ele não sair, você usa uma chave de alavanca entre a tulipa e o câmbio. Depois eu vou mostrar detalhadamente isso, tá? Para vocês. A gente, antes de puxar, a gente já... E solta. Pronto, eu já soltei a tulipa de lá. Depois eu vou ilustrar isso para vocês, tá? Então, para o nosso semi-eixo tá solto. Se você olhar aqui, ó, o braço já tá solto. Aqui já tá solto o nosso pivô. A gente vai ter que passar o semi-eixo aqui por dentro. Como eu falei, a tulipa não passa aqui no meio. Então, a gente vai pegar o nosso braço inteiro aqui. Nós vamos apertar com o dedo essa parte do eixo. Até que ele pule lá para dentro. Então a gente empurra. Essa parte de eixo você nunca puxa. Você sempre empurra. Beleza, ó. Tá solto o nosso semi-eixo. A gente vai puxar lá de dentro, lembrando que ele sempre sai reto, tá? Porque se você puxar ele torto, você vai ter dificuldade exatamente como eu tô tendo. Tá aqui. Agora você vai puxar pra cá. Percebam que ele não ia passar, ó. Passou. E tá solto o nosso semi-eixo. Olha o problema, olha a tulipa, a coifa estourada, ó a homocinética fazendo barulho, então vamos dar uma olhadinha nisso. Aí, lembrando, para não ficar forçando a sua linha de freio, a gente coloca de novo aqui o pivô embaixo. Se você não fizer força, ele não vai encaixar forte. É só apoiar e tá colocado. Aqui vai no câmbio, como eu falei, tá vendo? Ele tem um anelzinho, é ali que trava lá dentro, plac. Então você vai vir com uma chave aqui e vai soltar ele do câmbio. E aqui é a parte da homocinética, que ela permite que a roda gire assim. Então nós vamos depois, ó, linha de pipa enroscada aqui, ó, no eixo. Agora nós vamos fazer isso do outro lado, é a mesma coisa, tá? Eu não vou mostrar. O eixo só é um pouco mais comprido porque ele tem que chegar até o câmbio, mas o esquema é o mesmo, tá? Então vamos tirar do outro lado. Bom, agora o câmbio ele não está mais preso pelos semi-eixos. A única parte que ele está preso é pelo suporte traseiro que prende o motor e o câmbio junto no coxim traseiro, os parafusos que prendem no carro e esse coxim de torque da frente e o coxim principal do câmbio, tá? Agora nós vamos lá para baixo do carro porque tem duas coisas para retirar antes de qualquer coisa. Aqui na parte de baixo do câmbio do motor, a gente tem essa chapa aqui. Ela é presa por uns parafusos. Esse aqui não tem porque ele tinha um suporte que encaixa daqui a aqui. E nesse carro tá faltando, nós vamos ter que substituir. E tem mais outros parafusinhos 10. Nós vamos tirar. Por ele, a gente consegue ter acesso ao conversor de torque e ao volante do motor, caso o seu carro seja o manual, tá? Então nós vamos tirar uns parafusinhos 10 para ter acesso. Por quê? A hora de tirar o câmbio, a gente tem que desparafusar do plate o conversor de torque grande que tem aqui, porque senão o câmbio automático vai ter que ir muito pro lado para ele poder sair. E muito pro lado não dá porque ele bate na longarina. Então isso é uma dica para swap de câmbio. Desparafusa aqui e nós vamos desparafuso um por um e ir rodando. Eu vou mostrar para vocês. Tiramos a chapinha, aí a gente tem acesso aqui dentro na parte do câmbio. Então a parte importante aqui, nós vamos ter que desparafusar todos esses aqui e nós vamos rodando o câmbio, porque daí vocês podem ver que a parte do câmbio vai acabar aqui nessa risca, porque senão ele ia acabar ali depois do conversor de torque. A gente não ia conseguir jogar o câmbio tudo para o lado, tá? Então, vamos desparafusando. Bom, lembra que no vídeo sobre regulagem de válvula, eu mostro essa chave aqui, ó, que faz ela girar o motor. Não sei se vai dar para ver ali, ó. Enquanto eu giro o motor, a gente consegue ir girando. Então, nós vamos girando, desparafusando, girando e desparafusando. Ele não chega quase a girar o motor. Retirado todos,
Nós só vamos garantir que não tenha nenhum que a gente tenha esquecido. Beleza, já tá girando solto um do outro. Agora uma coisa que todo mundo pergunta. Existe o cabo que vem lá de dentro, lá do trocador de marcha, né, de automático. Você vir aqui no câmbio, tá vendo que ele tem uma capinha aqui, ó, separado? A gente pode até ver o risco aqui, ó. Se a gente tira isso aqui, a gente consegue retirar o cabo, ó. Vai ter um parafuso aqui e um parafuso aqui. Muda um pouco no Z6, tá? Mas a gente tira toda essa capa e esse cabo sai pro lado. É muito mais simples. A sujeira que tá aqui. Bom, retirados os dois parafusos, essa capa sai, que ela é só uma capa, tá vendo, ó? Aí aqui nós vamos ter acesso aonde o cabo chega. Então, ó, aqui ele fica solto. Se você reparar, ó, tem um parafuso aqui embaixo, ó. Nós vamos retirar esse parafuso. Esse bracinho aqui vai sair e a gente vai conseguir tirar. Ele tem uma chapinha de segurança. Ele é simples, é só um pino. Aí você já consegue puxar ele pro lado. E tá solto o cabo daqui. Depois nós vamos tirar lá de dentro do carro, mas pelo menos o câmbio agora tá solto. Bom, aqui dentro do carro, sem muito segredo. Depois que você retirou o cabo lá do câmbio, você vai ver que lá embaixo tem uns parafusos exatamente embaixo daqui, daqui, dali e dali. Você retirando os 4, esse conjunto inteiro vai sair. Olhando aqui embaixo do carro, você vai ver ali, ó. 1, 2, 3, 4, como eu falei, tirou os 4, eles vão sair. Se você reparar aqui também, ó, tem 2 parafusos 10 aqui, porque ele prende o cabo aqui no carro. Então, nós vamos tirar tudo isso e tirar todo o conjunto. Essa aqui é uma diferença entre os modelos de 96 2000 e 92 a 95. O 92 95, essa parte sai. Então, você vai conseguir tirar todo o conjunto por cima. No caso do EJ8, ela é soldada, essa peça. Então, nós vamos ter que desplugar o cabo lá do trocador. E aí poder tirar o trocador por cima e o cabo por baixo. Se você vier aqui, você já vai ver que o conjunto tá solto. Aí, a gente vai ter que retirar os plugs e o cabo aqui, ó. Aquele cabo, nós vamos tirar o pino, tirar aquela trava ali, que ele vai soltar. Com a ajuda de uma chave, você consegue puxar o pino. A gente vai tirar o pino e aí o cabo já vai sair. Então a gente solta os chicotes, tá vendo? Vai ter esse plugão, esse pluguinho, desconecta os dois que o seu trocador já vai sair. Tá aí, desconectado o plug de 16 pinos. Esse aqui vai ser importante depois pra gente, tá? Retirado esse extra e aí já sai o nosso trocador. Agora o cabo a gente já pode só empurrá-la para fora, acabou a parte interna aqui de desmontagem. Bom, em seguida nós vamos tirar essa parte do coxinho aqui, esse é o coxinho de torque, tá? Tem um aqui na frente e um aqui na parte do ar-condicionado que não há necessidade de mexer. A gente vai mexer aqui, isso aqui é padrão em quase todos os Hondas, tá? É um parafuso 14 que fica preso um aqui e um aqui. A gente tem que entender que daqui para cá é o motor, daqui para cá é o câmbio. Então, nós vamos apoiar a parte de baixo do motor, para assim a gente sustentar o câmbio e depois retirar. Bom, para vocês entenderem como funciona aqui atrás, ali é o coxim traseiro, tá? Então ele tem 2 parafusos prendendo a ponta do câmbio, um parafuso ali prendendo o câmbio, o suporte traseiro é preso só no câmbio. Então a gente vai ter que suportar o motor para depois soltar esses parafusos e poder tirar o câmbio. Utilizando um macaco, você vai colocar uma madeira, algo para não machucar aqui, se quiser colocar um pano também, e você vai apoiar o motor aqui, ó. Apoiado o motor, nós vamos ter que prender o câmbio. Então, 2 lugares que eu indico. Após retirar esse coxim frontal aqui, você vai ver que vai ter 2 parafusos. Então eu indico prender nesse aqui, tá? Para você ter mais equilíbrio. Aproveita o próprio parafuso e coloca uma corda, uma corrente passando daqui. E outro lugar que eu indico é esse segundo parafuso aqui do motor de arranque, tá? Então, você vai pegar um parafuso do motor de arranque, lembrando que aquele é diferente, você vai colocar outro parafuso e você vai passar uma corda ou uma corrente daqui até ali e vai prender aqui. Caso você vá usar uma girafa, então eu indico uma das possibilidades, você pegar uma girafa, que ela vai prender
Apoiado o motor, a gente vai soltar os parafusos, como eu vou mostrar daqui a pouco, e você vai deslocar o câmbio para o lado e descer ele com a girafa. Caso você não tenha uma girafa, eu indico, põe um cavalete embaixo do motor, tá? Onde você puder apoiar, e você vem com um macaco seu embaixo do câmbio aqui, lembrando, coloca uma madeira também para não machucar, e com o macaco você vai descendo o câmbio. Bom, e aí qual que é o esquema? Eu apoiei o câmbio na girafa e apoiei o motor no macaco. Então, ó, segurei o câmbio e apoiei o motor. Tirei o coxim traseiro, que é onde eu prendi ali, soltei do câmbio. Soltei ele do câmbio, tá? Os dois parafusões aqui que tem embaixo. E eu deixei ele preso, o coxim lá, porque não tem importância, que nós vamos descer o câmbio. Bom, agora com a ajuda do macaco, eu dei uma baixada no motor para poder tirar o coxim. A gente retira esse coxim. E aqui, quando ele está suportado, no caso dos 96 e 2000, você pode ver que tem um suporte entre o coxim e o câmbio. Basta você desparafusar essas duas porcas aqui, que ele já fica liberado para descer. Agora que está tudo devidamente apoiado, vou retirar os parafusos. São esses parafusos, ó, tem um aqui, um aqui, um aqui, um aqui, além dos suportes inferiores. Esse é um suporte que fica do bloco para o câmbio e tem outro ali atrás. Essas duas hastes aqui, tá? Vamos retirar. Então a ideia agora é baixar o câmbio, baixa um pouco o motor para ele ficar inclinado e o câmbio vai saindo. Lá vai estar preso o coxim do motor. Outra dica também, deixa o coxim meio solto para ele começar a trabalhar, ele fazer isso aqui, ó, tá? Para você não torcer seu coxim. Porque tem horas que você vai ter que descer o motor inteiro aqui com o câmbio e aí tirar o câmbio por baixo da longarina. Ele vai sair assim, ó, como uma luva. Vai estar apoiado embaixo, tirou os parafusos, só toma cuidado para ele não abrir muito assim, ó, inclinado ou desinclinado, para ele não forçar eixo, não forçar nada, tá? Então, vai sempre tentando sair com ele reto. Aí tá aí, tá apoiado o motor, saiu o câmbio, você vai ter uma visão mais ou menos assim. Só vai ficar o plate aqui, que prende o conversor de torque, mas daí nós vamos começar a trabalhar esses parafusos aqui. Agora nós vamos tirar esse plate, é o que prende o conversor de torque. Nós vamos tirar esses 6 parafusos, lembrando que eles são diferentes dos parafusos que prende o volante do motor, tá? Para esse serviço, nós vamos usar uma chave, no caso eu uso a 17, ele é um pouquinho diferente, tá? Mas ela tem que ser esse modelo estriado, não pode ser o sextavado, porque senão vai encaixar direito. Então, o 17 encaixa bem, pelo que a gente vai fazer, e é importante a gente não girar esse motor. Você acha algum lugar, já que a gente vai girar para esse lado, a gente tem que travar para ele não girar ao contrário. Aí você vai retirar os 6 parafusos que prendem esse plate aqui e se preparem, porque às vezes não sai como esse que não saiu. Precisei fazer umas artimanhas, mas tá aí, ó. E aí esse plate já vai sair. Tá aí. Essa aqui é a ponta do virabrequim. Tá molhado porque eu precisei para retirar o parafuso. Eu tive que soldar uma porca, porque um dos parafusos não saía. Esse parafusinho aqui que prende o plate é chato. Quando isso aqui espana, aí senta que lá vem história. Bom, aqui nós vemos a ponta do virabrequim. E aqui está o retentor, tá vendo? Já aproveita esse momento e troca esse retentor. Geralmente ele vaza e agora é a hora para trocar esse retentor. Olha a diferença de tamanho de um câmbio manual para um câmbio automático. Esse aqui para levantar sozinho é praticamente impossível. Esse aqui sozinho você levanta com uma mão. Bom, e para ficar fácil para vocês, eu montei no chão todo o swap de câmbio, todo destrinchado, todas as peças numa visão explodida do swap de câmbio. Então, eu vou mostrar agora todas as peças necessárias para fazer o swap de câmbio e as peças que você pode utilizar do automático. Existem peças que são só de 9295 e peças que são de 962000, tá? As peças que eu não falar nada, elas servem para os dois. Quando for exclusivo de 9295 ou 9622000, eu vou apontar. Pega um papel e uma caneta e vamos começar a fazer a lista. Aqui é um swap de câmbio numa visão explodida. A parte do câmbio, varão, pedal, a linha, onde vai ficar o câmbio no carro, coxim e tudo. Então, é tudo isso que você precisa
para fazer um swap de câmbio. E agora eu vou contar tudo que a gente precisa para fazer o swap, tá? Então, tome nota agora e vamos começar. Vamos começar pelo câmbio. Nos motores D de dado, D15 e D16, todos os câmbios cabem em todos os motores, tá? Então, não importa se você pega de um EX, de um LX, de um LSI, DX, não importa. Todos os câmbios vão encaixar em todos os motores D de 92 a 2000. Só existe uma diferença entre câmbios. Existem os câmbios dos carros com VTEC e os câmbios com carros sem VTEC. Os câmbios dos carros sem VTEC, ele tem uma relação mais longa. E os câmbios com motor VTEC, eles têm uma relação mais curta, tá? Então, se você for fazer um swap de um carro normal num EX com VTEC, eu aconselho usar um câmbio de EX exatamente por causa das relações. Se você não usar um câmbio de EX, ele saia da faixa do VTEC na hora da troca de marcha por ser mais longo. Então, nesse caso, nós vamos usar um de EX e agora eu vou explicar como você descobre se o câmbio é de LX ou de EX. Olhando desse lado do câmbio, ou seja, do lado do passageiro, você vai ver que tem uma marca aqui, ó, tá? Aqui dentro, ele pode ter dois códigos, A000 ou B000. O A000 quer dizer que o câmbio é de LX, DX, ou seja, o câmbio mais longo, tá? Se ele tiver o B000, que ele é de EX ou EXS com VTEC. Eu vou tentar filmar aqui, ó. Esse é o código, ó. Tá escrito B000 ou A000, tá? Assim você descobre qual é o tipo do seu câmbio. Bom, então continuando. No caso você tem o câmbio. Esse suporte aqui, ele vai no coxim traseiro do motor. Esse coxim, ele é o mesmo de automático e manual. E o suporte também, tá? Então você pode usar o suporte do automático no seu câmbio manual, porque os 3 parafusos são o mesmo. Continuando na parte do câmbio, temos o sensor de velocidade, tá? Isso aqui é o VSS. Isso aqui muda para os 92, 95, 96, 2000, tá? Cada um tem um. Então você encaixa aqui atrás. Esse aqui é o sensor de velocidade encaixado no câmbio. Continuando nele, nós temos aqui um plug. Aqui em cima, ele é o plug da ré. Veja que é um plug manual. Quando você engata a ré, ele empurra isso aqui, fecha circuito e acende a luz da ré. Ela é muito mais simples do que o outro. Porque o outro é no trambulador do câmbio automático. Esse é direto no câmbio. Então você precisa de um sensor de ré no seu câmbio manual para funcionar a ré. Ele é um pouco diferente na hora de instalação, tá? Que eu estiver fazendo swap, eu vou mostrar como faz para a ré acender. Continuando, nós temos o motor de arranque, tá? É ele que faz o motor girar. Não dá para usar o do automático. O motor de arranque é o mesmo, o problema é essa flange. Você pode adaptar, tem pessoas que quebram esse suporte para colocar. Eu não gosto, eu prefiro já colocar um de manual e ele vem aqui encaixado, tá? Então você precisa de um motor de arranque de câmbio manual. Continuando aqui, você pode ver que aqui no câmbio manual, diferente do câmbio automático, o encaixe é diferente. Por ele ser menor, eu vou usar um coxim deslocado. Veja como ele é deslocado, ó. Onde era para estar aqui, ele é um pouco para o lado e ele compensa essa diferença, tá? Eu estou elaborando esse coxim aqui porque esse PU que vem nele é muito ruim. Então eu vou desenvolver essa peça aqui da Ninja com o aval da Ninja, tá? Então toda a montagem da peça e o coxim PU, tudo perfeito, tudo de ótima qualidade, tá? Então, mas no caso desse aqui, para ilustrar, é uma boa, você vai precisar de um coxim deslocado. No caso dos 96 a 2000, você pode usar o mesmo coxim do automático, porém você vai ter que usar esse suporte preto do câmbio manual, mas não há necessidade de fazer nenhuma adaptação. Dando prosseguimento, aquele suporte na frente do câmbio que eu mostrei é esse pequenininho, ele é diferente. E aí você vai precisar do suporte frontal. Você lembra que a gente tirou esse aqui do automático, esse pequenininho? Ele não encaixa, tá? Porque ele não vai bater a furação. Então você precisa pegar o do câmbio manual, tá? Ele serve de qualquer manual. Bom, tem mais uma coisa lá no câmbio, mas eu vou mostrar agora
uma outra parte até chegar nele. Aqui você vai precisar de um console com essa coifa aqui. Você pode usar o mesmo da Automatic, tá? Em 92, 95. Muda essa coifa embaixo aqui, onde ia o trambulador, agora vai essa coifa. Então você pode usar o mesmo de automático do seu, só inserindo uma coifa, que não há necessidade que o carro funcione sem a coifa, né? Mas é legal ter. Continuando, nós vamos ter o varão. O varão, o que ele é? Como eu expliquei naquele vídeo sobre short shifter, eu vou deixar aqui na descrição, tá? Essa é a troca de marcha. Então, se você olhar aqui, ó, é aqui que troca a marcha. Você vai encaixado, isso aqui vai encaixado lá, e ele faz para trás, para frente, para um lado, para o outro. É aqui que troca a marcha. Essa ponta do varão vai presa aqui. E isso aqui. E aqui vai dentro do carro. Então, como você consegue ver, esse fica fixo. E assim que muda a marcha, ó. Terceira, quarta, primeira, segunda. Então você vai precisar dos 2 varões de câmbio. Internamente aqui, você vai ter a alavanca. É aqui que você troca o seu short shifter. Então você vai precisar da alavanca, os 2 varões e esses coxinzinhos aqui que prendem no carro. Não esquece que tem umas chapinhas de metal. Eu sempre coloco esses de PU, porque você deixa a troca muito mais firme. Então, essa partezinha aqui vai ali. E esse coxim redondo vai aqui na ponta do varão, encaixado ali. Tem um detalhe, mas tem um que é importante. Esse aqui, ó, como eu vou mostrar depois, né, em detalhes, é um pino mola, tá? Então, tá vendo? Aqui tem um buraco. Isso aqui vai encaixado aqui e tem uma molinha. Então é importante você ter. O pessoal coloca parafuso no lugar, só que acontece, você coloca parafuso, às vezes ele dá essa folga, tá? Então usa o beach pin, que ele é um pino mola, que ele expande e ele fica bem firme. Bom, agora vamos para a parte dos pedais. Vamos começar com o pedal do acelerador e do freio. O problema de um carro automático é que o pedal do freio, ele é desse tamanho aqui. E mesmo essa curvatura do pedal do freio, ela é reta. Então o que acontece? Se você mantiver o seu pedal do freio, ele vai praticamente encostado da embreagem. Não lembro se ele encosta ou se ele bate, fica próximo, mas não dá para usar. Você vai tirar todo esse módulo, porque ele é junto, acelerador e freio no módulo só do seu carro manual. Bom, e isso aqui tem que ser de 9295 ou 962.000. Não é intercambiável entre os pedais. Bom, então o pedal da embreagem, ele é igual, tá? De 962.000 a 9295. Então você vai precisar de um módulo do pedal, você vai precisar de um cilindro mestre de embreagem, tá? Então o cilindro mestre, ele é encaixado na parede de corta-fogo aqui, por dentro do cofre ele vem aqui, encaixa, e aí vem a haste aqui do cilindro mestre no pedal. Então você precisa de um cilindro mestre de embreagem. Aqui tem a mangueira, uma mangueirinha, e aqui fica o reservatório do fluido da embreagem. Então você precisa de um reservatóriozinho para o fluido da embreagem. Dando continuidade, na saída do cilindro mestre, nós temos a linha de embreagem, tá? Ela é a responsável por empurrar o fluido até o cilindro escravo. Essa parte aqui ele é diferente de 9295 para 962.000, só que você pode usar a mesma linha nos dois, tá? Isso aí vai funcionar nos dois, só é uma linha. O que vai mudar é encaixe na parede corta-fogo, lá na longarina, mas basicamente é uma coisa. Dê preferência a pegar do seu ano, ou você pode fazer de aerokeep, ou do que você quiser, portanto que empurre o fluido até lá na frente, tá? Então, nós temos toda a linha, e essa linha, ela acaba aqui na frente, no cilindro escravo da embreagem. Ele que vai ser responsável por empurrar o garfo da embreagem. Eu já vou mostrar o que é, tá? Então, esse é o caminho. O cilindro escravo entra no cilindro mestre e é empurrado pelo seu pé da embreagem. É esse o acionamento da embreagem, tá? Então, agora nós vamos mostrar o que é o garfo por dentro da embreagem. Aqui dentro você vai ver que tem um buraco. Existe uma coifinha aqui que eu não estou agora com ela, mas existe um guarda-pó para ele, tá? Que é importante, só por causa de sujeira. Aí esse cilindro escravo entra aqui. Esse garfo fica aqui. É ele que aciona e desaciona a embreagem com esse pino do cilindro escravo que está obedecendo o cilindro mestre. Por isso o nome cilindro escravo e o cilindro mestre. Agora vamos para a parte de dentro do câmbio, da caixa seca. Nós vamos ter o garfo da embreagem, tá? Então você vai precisar desse garfo, dessa mola
e de um pino que tem aqui, que geralmente vai estar preso. Esse garfo contém o garfo, a mola interna e o pino ali dentro. Ele vai ser responsável por empurrar o rolamento da embreagem. Então anota, você precisa do garfo, a mola e o rolamento, que geralmente vem no kit de embreagem novo. O garfo vem aqui, ele vai ser empurrado pelo cilindro escravo. Nós temos o rolamento e é assim que funciona a embreagem. Você vai ter essa molinha aqui, presa no pino, você vai empurrar ali, ele vai fazer esse movimento aqui, o rolamento da embreagem. O volante que vai estar preso no motor, lembrando, você precisa desses parafusos aqui, ó. Essa rosca é bem chata e o tamanho também, tá? O volante ele é preso no motor com esses 6 parafusos. Então você vai precisar do volante e 6 parafusos do volante para manual. Não adianta usar o do câmbio automático. Aqui no centro do volante existe um rolamento do volante do motor. Eu geralmente troco esse rolamento, ó, esse aqui ainda é original. Se você ver, ele já tá... Aqui não dá para ver, ele já tá roncando. Eu vou colocar um da NSK, que é uma ótima marca. Eu sempre troco porque o custo-benefício é muito bom. Então, esse rolamento vem aqui no meio, do lado de lá, claro. Aí nós temos a embreagem, propriamente dita. Eu estou pondo um kit novo de embreagem. Ela vai trabalhar junto com o volante do motor. E em cima dela tem o platô da embreagem. É aqui que atua o rolamento da embreagem. Então, o platô vai ficar... É claro que isso vai ficar preso no carro, mas é aqui que ele trabalha. Então, ele empurra aqui. Essas são as molas que dão a força da embreagem. E ele vai empurrar aqui no eixo a embreagem, para você soltar ou colocar no volante. É assim que você vai transmitir a força do motor para o câmbio, através desse jogo da embreagem. É muito sutil, mas é assim que ele trabalha. Então você vai precisar um kit de embreagem completo, platô, embreagem, volante, parafuso do volante e não se esqueça, o platô tem 6 parafusos dele aqui, ó, com uma cabeça assim, ó. É possível usar outro, tá? Mas já pede para o swap que você estiver fazendo 6 parafusos desses que seguram o platô. E uma dica importante, sempre dê um passe no volante do seu motor. Por que acontece? Quando o motor começa a ficar velho, a embreagem começa a ficar velho, ele começa a ondular essa parte daqui do volante. E aí você coloca uma embreagem novinha, aí ela não vai durar nada, porque o seu volante do motor, ele vai estar todo ondulado, então ele vai acabar estragando sua embreagem nova. Então, toda vez que for trocar a embreagem, dê um passe no volante do motor, assim como o Max está ensinando pra gente aqui. E 2 litros de óleo de câmbio. Tem marcas boas de óleo de câmbio, mas eu gosto de usar o óleo de câmbio manual da Honda, MTF. Comprei na concessionária, é um preço mais barato que tem desse óleo da Honda. 2 litros já bastam, porque os câmbios do D16 vão de 1,8 a 1,9 litros. 2 litros já bastam de sobra para esse serviço. E você vai precisar do plate, aquele lá que a gente tirou do câmbio automático na parte de baixo, tem também no manual, tá? Então, você precisa do plate do câmbio manual que vai ali na parte de baixo, fechando o volante. E além das peças, tem a parte de central, tá? Então, na parte final desse vídeo, eu vou explicar tudo sobre central, qual usar, como modificar a sua central, tá bom? Então, no final do vídeo, nós vamos ter a parte específica sobre elétrica do carro. Chegou a hora da gente colocar o nosso volante do motor. Então, saiu a parte do automático, vem acoplado direto na ponta do virabrequim o volante do motor. Então, você já prepara aqui os 6 parafusos de câmbio manual. Se você ter dúvida, ele é mais comprido que o do automático. Se você olhar no centro do volante, ele tem um rolamento como esse aqui. Ele está roncando. Nós vamos pôr um rolamento novinho no lugar. E para você colocar, você vai usar um soquete que seja do tamanho do rolamento. Ele tem que bater na parte externa desse rolamento. E troca o rolamento interno do seu volante. Você vem sempre com a mão primeiro. Esses parafusos são muito importantes você colocar primeiramente na mão, antes de ir com a máquina, tá? Na verdade, nunca vai com a máquina ou com a chave primeiro. Ele tem que entrar suave na mão. Ó,
sem força alguma. Porque essa rosca aqui, ela é 12 milímetros por 1 de passe. Ela é muito fina, então se você vier com a chave direto, você pode entrar com ela um dente torto, aí você ferrou a ponta do seu vira. Então, sempre com a mão até o final. Tudo que você for fazer nesses parafusos são cruzados. Aí você vai apertando cruzado, aqui, 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 tá? Sempre nessa ordem de aperto. Você pode vir com o soquete na mão também, o estriado 17, e ir apertando sempre em cruz, sempre cruzado, para ele ir se assentando. Você sente que ele vai chamando. Olha o perigo de meter a máquina direto. Você mete direto, ele sempre vai acabar puxando para um lado, ó. Agora nós vamos aplicar o torque. O torque de cada parafuso desse são 12 quilos. E é sempre cruzado, como eu falei. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lembrando que agora que a gente vai apertar, o motor vai girar. Se você tiver com o motor no carro, você pode fazer aquele esquema da chave 50 lá na polia tripla do outro lado, trava na suspensão em algum lugar do carro, aí vem fazendo a força. Caso você esteja com o motor fora, você tem que travar o volante. Eu fiz uma ferramenta que é um Lzinho, que eu não lembro de onde é, um tubo aqui de uma bucha, o parafuso, só para ele não encostar, para ele ter rosca e travar aqui em um dos dentes. Então, vou colocar aqui. Beleza. Agora nós vamos pegar uma 17. Já que são 12 quilos, você pode fazer essa primeira travada na mão, porque com uma chavinha normal você não vai conseguir pôr tudo isso de força. Então, a gente já dá uma pré-apertada, só para testar a nossa travada de motor. Beleza. Beleza. Bom, agora com a ajuda do meu torquímetro, eu vou colocar aqui primeiramente 6 quilos. Nós vamos dar o primeiro aperto, então começando aqui. Beleza. Bom, e tá aí. Tá colocado o volante, apertado 12 quilos cada um em cruzamento. Rolamento girando livre. Continua aqui o trava-volante, porque a gente vai precisar dele para colocar o platô e etc. Tá? Então, deixa ele travado. E chegou a hora de colocar o nosso disco de embreagem. Você não vai errar o lado, porque se você colocar assim, você vai ver que ele vai bater ali nos parafusos. Então, é assim que ele vem, tá? Com essa parte para cá. E nós vamos prender o platô. Então, a gente tem o disco de embreagem aqui, e o platô em cima. O platô, ele é preso com esses parafusos aqui. O torque dele é 2,6 kg. É muito pouco, né? É só para ele segurar o platô, né? Não precisa fazer muita força. O que acontece? Esse swap que eu comprei, ele veio sem os 6, né? Ele só tinha os 5. Então, eu fui na loja de parafuso, peguei um parafuso parecido com esse, para ele pelo menos ter o peso igual dos 6, né? Ele não é igual, mas funciona. Acabei pegando esse parafusinho Allen mesmo, da mesma medida, não tem problema, tá? Porque esse que é muito importante, isso aqui são 12 quilos, esse aqui é 2,6, podemos pegar desse, obviamente usar um parafuso de qualidade, mas vamos lá. Essa embreagem tem que estar no meio, centralizada. Se você colocar ela aqui e colocar o platô, ela pode entrar aqui, aqui, aqui. Então, para isso, existe essa ferramenta aqui, ó, que ela alinha a embreagem na hora de instalar. Então eu vou mostrar como funciona. Dentro da embreagem tem o estriado. Essa ferramenta, ela tem o mesmo estriado, tá vendo? Ó? E a ponta dela é a mesma ponta daquele rolamento, veja. Tá no meio. Então, a gente vem com a embreagem aqui, coloca na ferramenta, como vocês podem ver, ela alinha o disco de embreagem bem no meio. Então, nós podemos vir com o volante, lembrando, tem lugar certo do volante, tá? Os furos, eles não são centralizados. Se você olhar aqui, ó, essa distância aqui, ela é diferente dessa, então ele tem lugar certo para encaixar no volante. Então, no caso, é assim. Aqui, ele tem essas guias aqui e ali embaixo. E agora, o importante é a gente chamar o platô. Para isso, nós vamos colocar os 6 parafusos e nós vamos prendendo ele de pouco em pouco cruzado. Lembra, né? Porque se você prender daqui, aqui, aqui, ele vai fazer isso aqui, ó.
Se a gente vier cruzado, ele vai se assentando. Então vamos lá. A gente aponta, pelo menos agora a embreagem não cai mais, né? Alinha sempre aqui, ó, com a ferramenta e vamos prendendo. Ó, apoiei um pouco esse, dei uma apoiada aqui. Vamos cruzando. Um pouco dessa. Depois que você apertou os 6 parafusos, nós vamos dar um torque de 2,6 kg em cada, novamente cruzado. Esse e esse. A ordem pelo qual você começa não importa. O importante é cruzar esse para cá, aí você vai fazendo um círculo, ó. Tum, 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 tum. Então tá aí, vamos pegar o torquímetro. Após dar o aperto nos parafusos do platô, a sua embreagem já está centralizada e a gente já pode retirar a ferramenta de alinhamento. Então, é muito importante trabalhar isso para primeiro você alinhar a embreagem, né, o disco de embreagem com o rolamento, com o vira e tudo, tá? Então, muito importante isso aqui. Não são todos os kits de embreagem que vêm com essa ferramenta, mas a hora que vier você já guarda para sempre, tá? Então, tá aí, tá alinhado, tá colocado a nossa embreagem. Chegou a hora da gente colocar o câmbio no motor. Toda essa parte aqui é a caixa seca. O garfo, ele vai ficar aqui e ele vai ser responsável por isso aqui, ó. Por mexer o rolamento para frente e para trás. Aqui dentro a gente tem que passar graxa, não só aqui no estriado, quanto naquele pino aqui onde vai ficar a mola. Porque ele vai ficar em atrito sempre. Então a gente sempre passa uma graxa antes de instalar. Agora a gente já deixa pronto o garfo, o rolamento e travado dentro da molinha. Você vai ouvir um estalo. Pronto. Está colocado aqui. Eu deixo o motor preso e eu utilizo a girafa para levantar o câmbio e engatar no motor. Nessa hora, já deixa pronto os parafusos, tá? Sempre quando você for por alguma coisa muito pesada tal, já separa os parafusos, já coloca onde eles vão estar, para depois você não ficar com o câmbio pendurado no motor e procurando o parafuso. Tá aí, ó. Essa é uma forma simples de você colocar o câmbio sozinho, tá? Então eu vou... Peguei 2 pontos, deixei ele mais ou menos equilibrado, venho com a girafa, alinho e coloco no motor. Importante também, o pino aqui do meio, o eixo que sai do câmbio ali, ó, ele tem que vir na perpendicular, tá? Se você entrar errado assim, ele não vai entrar. Então ele tem que estar bem equilibrado o motor e ele entra como uma luva, tá? Não é nada forçado. E tá aí, encaixado o motor, ele tem uma guia aqui, que não deixa você errar. Agora você colocando os parafusos, a gente vai chamando ele. E a gente já pode prendendo. Esse aqui não tem muita ordem. E é isso aí. E agora você vai prender esse. 1, 2, 3, 4, 5. São 5 ou 6 parafusões desse. Aí primeiro você vai dar um aperto geral. E depois nós vamos vir com o torquímetro. E aí finalizamos o aperto dos parafusos com uma força de 6,5 kg aqui no torquímetro, tá? Então, tá aqui. Tá apertado nossa caixa de câmbio, 6,5 kg. Aí você coloca o câmbio no lugar. Então vamos lá. Então já que a gente está no 96-2000, é só a gente encaixar esse suporte, você vai precisar desse suporte. O suporte do câmbio no Civic 92-95, ele é mais para trás. No câmbio manual, o carro vem aqui o suporte. Então você tem duas opções, ou fazer o coxim deslocado, ou despinar isso da carroceria e soldar um pouco para o lado. Fica aí ao seu critério. Essa é a famosa linha de embreagem. Isso muda o formato de 9295 para 96-2000. Caso você não tenha, você pode fazer de aerokeep, você pode refazer essa linha, não importa. Você só tem que sair do cilindro mestre e chegar no cilindro escravo. O cilindro mestre vai ficar bem aqui na parte, na frente do motorista. Obviamente é onde vai ter o pedal da embreagem. É ali que vai o nosso cilindro mestre. Tá vendo que tem um encaixe ali, um ali e o cilindro vai no meio. A linha vai sair dali, vai passar por todo o cofre. No caso do 9295, ela dá a volta ali embaixo da bateria, vem aqui até aqui
e vem um flexível. No caso dos 96-2000, ela chega até aqui e cruza direto por cima do câmbio. Então, nós vamos já deixar pronto. Ele já tem o lugar certo para colocar aqui e ele já tem um lugar para encaixar nesse suporte. Como vocês podem ver, eu passei a linha aqui, ó, aqui atrás. Ela já tem no suporte aqui do automático um lugar para ela encaixar. Vem aqui e a gente deixa a linha ali, ó, pronta para receber o cilindro mestre. Aí, como vocês podem ver, ela vem para cá. Nós vamos usar esses dois furos aqui, ó, originais. Nós vamos tirar essa chapa e colocar essa, a do manual. E aqui vai o flexível para cima do câmbio. E aí ele vai parafusar no câmbio e ele vai até o cilindro escravo da embreagem. Nós temos esses 3 parafusos, um aqui e 2 lá embaixo. E tá preso a parte de trás do nosso câmbio. A última coisa que você vai ter que fazer embaixo do carro, na parte de swap, é a parte do varão. Essa ponta aqui, ela vai ficar presa no câmbio e presa abaixo do carro ali. E você mexendo a manopla ali, ó, ele vai pôr quarta, terceira, segunda, primeira e assim vai. Esse é o varão móvel e esse é o varão fixo. E nesse varão aqui, que vai ser preso essa parte no câmbio, existe um negócio que chama beach pin. É um pino mola, tá vendo? Ele é uma mola que ele vem aqui. Então esse pino do câmbio vai vir aqui dentro. Eu tô demonstrando agora porque depois na hora eu vou ter que filmar embaixo do carro, vai ser mais difícil, tá? Então isso aqui vai vir o câmbio aqui, vai encaixar, logicamente ele vai ter um furo, e você vai bater isso ali pra dentro. Ele tem que ser esse pino mola, porque os caras geralmente vão lá e põem um parafuso com porca aqui. Mas o que acontece? Se o parafuso não for muito firme, ele começa a ter esse jogo aqui, ó. Na verdade esse aqui, né? Tum, 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 tum. E você já viu, metal mexendo, mexendo, mexendo. Já peguei carro aqui, ó, com isso aqui completamente arrombado. E você começa a ter essa folga, não só daqui, né? Tudo vira folga. Isso aqui, isso aqui, isso aqui, tudo vira folga. Então, tente sempre usar o pino mola. Então a ideia é pegar o beach pin e algo para bater nele, que não entre por dentro dele, mas que também não fique muito grande, né? Porque ele tem que passar por dentro. É sempre bom pôr uma graxinha. Aqui, ó. Aqui vem a parte do varão fixo e aqui do móvel, tá vendo, ó? Aqui, onde sai do câmbio, tem um buraco. Aí você só vai encaixar esse varão aqui, tá? Ele tem que entrar com uma luva. E é aqui que o pessoal põe parafuso. E ele começa a ficar arrombado. Então, eu faço com o beach pin assim, ó. Eu pego o beach pin e eu ponho um sextavadinho aqui, ó, do mesmo tamanho, só para empurrar. Aí a gente vai colocar aqui e eu vou bater com o martelo até que ele entre, tá? Não vou conseguir gravar, mas é isso aqui, ó. Então use uma ferramenta para bater ele para dentro. Lógico, não pode ser menor do que ele para ele não entrar, mas não pode ser maior também para ele bater ali, tá bom? Então, vamos lá. Aí, ó, conforme ele vai entrando, evita bater direto nele, tá? Porque pode ser que ele abra um pouco. Então, ó, com o pino, a gente consegue bater, ele bate bem na sua borda. Então, vou terminar de bater e vou mostrar. Esse é o beach pin, vai ficar assim. Você pode ver que ele fica bem firme, bota a coifinha no lugar e tá feita essa parte. Faz o aperto aqui e tá aí. Agora nós vamos lá para dentro do carro. A diferença entre o 92-95 e o 96-2000 é que o 96-2000, isso aqui, onde aí o cabo do automático, ele é preso no carro. No 92-95 é mais fácil, porque isso aqui sai junto. E aí, só que no 96-2000, o varão vai acabar batendo ali. Então a gente tem que despinar isso do carro. Bom, tá aqui, eu retirei um pouco do painel pra gente ter um acesso. E se você olhar, tá vendo essa parte aqui, ó? Ela é fixa no carro. Como vocês podem ver, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, alguns pontos de solda. Então, nós vamos usar uma furadeira, nós vamos tirar esses pontos de solda. Você tem a opção de cortar por dentro com uma esmerilhadeira ou de espinar. Vamos tentar despinar para fazer direito. Então, tirando o shield do escapamento, já dá para ver, ó, comecei a marcar todos os pontos e aí eu vou furar aqui de baixo. Tá aí, ó, fiz um furo
em todas as soldas, tum, tum, tum. E agora é só a gente bater, ou com uma chave, vai forçando que isso aqui vai sair. Tá aí retirado. Para fechar o buraco que tá ali, onde passava o cabo do automático, eu comprei uma fita, uma manta térmica, né, que eles chamam, impermeável. Ele faz o fechamento desse buraco, não deixa passar água, obviamente, porque é impermeável, tanto por baixo quanto por cima, hein? Antes de pôr a manta, nós vamos limpar bem aqui, para a manta grudar, porque ela não gruda muito em sujeira, né? Obviamente embaixo do carro depois eu vou limpar num posto, né, levantando, mas vamos fazer esse serviço aqui em volta para passar a manta por aqui por baixo. Tá aí, parte de baixo fechada com a manta, então nós vamos ter problema de entrada de ar e nada por aqui, e nós vamos fazer esse mesmo serviço na parte de dentro. Ó, dei uma limpeza inteira por aqui, ó, e vamos dar continuidade. Tá aí, buraco fechado com a manta. Agora a gente não vai ter problema de infiltração aqui por dentro desse buraco. Então tá feito, vamos continuar com a parte do varão. Se você observar aqui, existem 2 furos fechados nos carros automáticos. Aqui é exatamente onde vai aqueles 2 parafusos na parte final do varão. Pode ver que já está marcado na carroceria, porque a carroceria do automático e do manual, eles fazem numa levada só que no caso do automático eles fecham aqui. Então, a gente vai fazer um furo aqui no meio e aqui no meio para passar o parafuso. Como você pode ver lá o varão, aqueles 2 parafusos ali, eles vão encaixados aqui. Temos o varão preso na parte fixa, no eixo que sai do câmbio. Isolado o buraco por baixo. O coxim, né, que a gente acabou pondo o coxim de PU. Os 2 parafusos, eu vou dar o aperto e tá preso aqui. Esses furinhos aqui, essa bordinha, a gente isola depois lá por cima. Mas tá aqui a parte do varão, passando por aqui, por isso que tem que tirar aquele cotoco, né, senão ele ia bater aqui. E tá ali preso no câmbio com a coifa, o beach pin e a buchinha de PU da ponta do varão fixo. É assim que fica na parte de dentro do carro. Então, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta e ré. Maravilha! Bora! Aí a gente já coloca o motor de arranque. Ele vai se ajeitar ali, ó. Um parafuso curto em cima e um parafusão desse embaixo. Parafusou e é isso aí. Dando continuidade na parte de swap, nós vamos instalar o cilindro escravo. Esse cilindro escravo é onde vai vir aquela linha, vai encaixar aqui e é ele que empurra o garfo da embreagem. Eu vou dar uma limpada porque ele tá bem sujo. Sempre passa uma graxinha, tá? Aqui nesse pino, para ele não ficar fazendo barulho. Coloca a coifa, você vai deixar esse furo para cima. Então a linha vai chegar aqui, ali vai ser o dreno e aqui vai empurrar o garfo. E lembrando de usar essa coifa, tá? Para não ficar entrando sujeira lá na parte da embreagem. A gente põe a coifa, aí você pode vir com a mão mesmo, colocar, veja se ele encaixou bem no garfo ali e parafusa. E assim que vai ficar o seu cilindro escravo. Agora nós vamos puxar a linha que a gente trouxe lá na parede de corta-fogo e ela vai encaixar aqui. Aqui vai ser feito o dreno, né, do fluido da embreagem. Agora, essa linha aqui, nós vamos puxar ela até o cilindro escravo. Então, é importante que isso aqui, ele vai ficar abaixo de algumas coisas. Então, agora é hora de você ordenar o que vai ficar em cima, o que vai ficar embaixo, tá? Porque às vezes você prende tudo e fala, puta, precisa desprender tudo para passar o chicote embaixo, chicote em cima. Então, agora é a hora, tá? A linha passou aqui, passei ela por baixo. E ali, ó, já tinha um suportezinho para cá, ó. Então nós vamos prender ali, passa a linha aqui por baixo. Então eu já deixo uma dica, ele fica abaixo de qualquer coisa, fica próximo do câmbio. Vamos prender, lembrando sempre de usar essa boca aberta aqui, porque daí ela entra na linha e vira, porque senão você pode espanar facilmente os seus nippelzinhos. Então ela entra e faz o aperto. Aqui no EJ8 tem uma diferença. Tem uma parte do chicote inteiro aqui, ó. Toda essa parte aqui, ela ia para o câmbio. Todas as solenoides do câmbio. Isso aqui não serve mais pra gente, tá? Então, ou você deixa isso de lado, ou você
Parte elétrica que vem agora no câmbio manual fica ré, tá? Que isso aqui nós vamos resolver depois, eu vou mostrar como ligar a luz de ré. Ligar os dois plugs aqui do motor de arranque e o sensor de velocidade, que tem que ser de manual. Essas são as únicas elétricas que vão sair do câmbio manual. Muito mais simples, muito mais prático. Em seguida você vai colocar novamente o terra aqui, o aterramento. Você precisa prender em qualquer lugar aqui de um parafuso do câmbio. Pode ser aqui nessa chapa, pode ser no parafuso, onde você quiser, tá? Então, recoloca o terra. Esse coxinho aqui da frente, que é o coxinho de torque que vai aqui no câmbio, serve todos de 9295. Vamos instalar, são 3 parafusões. Tá aí, ó, colocado. Então esse é o coxinho de torque. Nós temos o coxinho principal, o coxinho traseiro e aqui o coxinho de torque, tá? Então esse é de manual. Prendeu aqui e tá feito. Agora eu vou montar a suspensão, a manga de eixo, semi-eixo, o braço, o garfo, o pivô inferior. Então, bora! Em seguida você vai inserir de novo o semi-eixo. Tem um vídeo aqui que eu ensino direitinho a retirar e colocar o semi-eixo do carro. A gente colocou de volta a manga de eixo. Posso colocar o semi-eixo, nós vamos colocar a porca principal aqui na ponta da homocinética. E esse aqui são 18 kg de torque, tá? Aí você vai pegar o chanfro aqui e vai jogar pra dentro. Ela é uma travinha de segurança, né? E aí faz a mesma coisa do outro lado. Bom, então tá aqui os pedais do swap. Esse aqui é o módulo de pedal da embreagem. Como vocês podem ver, aqui tem um buraco onde vai encaixado na parede de corta-fogo. E aqui desse lado vem o cilindro mestre de embreagem. Ele vai vir aqui, vai travar nesse pino aqui e ele vai fazer esse movimento, para cá e para cá, para cá e para cá. Esse aqui é um módulo separado, ele já tem essas furações no carro, tanto aqui em cima quanto esses 2 parafusos. Esses, na verdade, vão ser direto lá do cilindro mestre. O cilindro mestre tem os 2 prisioneiros, vão encaixar aqui e nós vamos parafusar esses 2 e você vai parafusar aqui em cima no carro, tá? Esse é o módulo de pedal de embreagem. O módulo de pedal da acelerador e freio, como eu tinha falado, eles são juntos. Esse pedal do acelerador, no caso do automático, ele é um pouco maior. Então, se você for trocar todo esse conjunto, você vai ter que trocar também o cabo de acelerador. E essa aí foi uma dica do amigo meu, o Frois, da Trust 99, que ao invés de você trocar todo esse conjunto, porque quando você trocar esse conjunto, você vai ter que tirar a coluna de direção, porque isso aqui não vai sair, tirar aquele cotovelo é um saco. Então, você pode simplesmente, isso aqui é uma dica muito valiosa, você pode trocar só o pedal, tá? Então, vai tirar esse parafuso, essa porca, essa mola, a trava aqui, e você vai trocar só o pedal. Então você pode manter o conjunto ali de acelerador e o suporte, manter o cabo de acelerador do carro automático e trocar só o pedal. Vai por mim, isso aqui você economiza 1 hora de serviço aí e muita chatice e dor de cabeça. Ali, ó, você tá vendo que tem 2 tampinhas. Você só retira a tampinha e esse vai ser o buraco por onde vai entrar os 2 prisioneiros do cilindro mestre e a parte interna do cilindro mestre no pedal. Mesmo esquema do freio, vai entrar ali, colocou um pino, a cupilha e tá feito, tá? Daí, obviamente, vai rosquear isso no cilindro mestre. Bom, o cilindro mestre, como eu falei, eu comprei um novo, eu não tava gostando do estado que tava o antigo. Eu peguei dessa marca aqui, FTE, eu achei a peça bem feita, tudo novinho, fechadinho, ó, todo cuidado aqui da peça. Achei legal, né? Vamos testar. Tá vendo? Ó, os prisioneiros. Esse aqui vão entrar dentro do carro. E aqui tá o pedal da embreagem. Então, o pedal da embreagem por dentro do carro. Tum. Você vai colocar o cilindro mestre lá. Ele vai entrar aqui, ó. Por aqui. Vai entrar nesse pino aqui, onde ele vai entrar. E, ó os parafusos onde vão. Esses parafusos vão cada um em um, ó. Aí por dentro do carro você vai colocar 2 porcas. O que eu me lembro era a porca 12. Então é isso. Um vai por dentro e um vai por fora. Vamos lá. Primeiro coloca o cilindro mestre. Vai ficar mais fácil para você criar a guia lá de dentro. E aqui é feito o ajuste do pedal.
Quanto mais você colocar, mais ele vai para frente, mais vai para trás. Aquele gapzinho que você sente do pedal, não um gap de embreagem, gap do pedal solto, é isso aqui, ó. Aumentou, diminuiu. E, obviamente, tem uma contraporca, né? Vamos lá. Aqui sem muito segredo, coloca lá para dentro e a linha vem nessa parte aqui, ó, que tem a rosca. Aqui vai sair a mangueirinha que vem um reservatóriozinho. Aqui lá pequenininho que vem aqui, a gente vai pôr depois. Então, só apoia aqui. Caso você queira, uma diquinha de quem já fez muito, coloca uma coisa aqui, ó, entre ele e a parede, porque daí quando você for colocar lá, ele não fica saindo. O acesso ali embaixo do painel é muito complicado, ainda mais se você é alto. Então, uma boa dica para você poder ficar trabalhando lá embaixo, você vai ter que sentar aqui, retire o banco, tá? Retire o assento, são 4 parafusos, um ali, um ali, um ali, um ali. E vai por mim, dá muito menos trabalho tirar o banco, fazer o pedal e pôr o banco, do que com o banco no lugar, tá? Então, vamos tirar o banco. Vamos lá, vamos para baixo do painel. É assim que fica aqui por dentro, tá vendo? Ó, os 2 parafusos e a parte de você regular e colocar no pedal. Fica um pouco difícil de gravar, mas vocês já entenderam. Como eu falei, prendi ali no meio, prendi as 2 porcas, tem um parafuso lá em cima. Aqui não tem muito segredo, é só você colocar a linha, parafusar. Sempre rosqueie na mão antes, tá? Nunca vá direto com a chave, porque se estiver torto, você pode ferrar sua rosca. Aí vai com uma chave dessa e faz o aperto final. Bom, e o reservatório aqui, sem surpresa, né? Mangueirinha ali, prende o reservatório aqui e coloca a mangueira aqui no final, no tubinho, tá? Não tem muito segredo. É assim que ele vai ficar. Mangueirinha, vai pôr a abraçadeira, claro, né? Vai parafusar aqui 210 e tá aqui o nosso reservatório do fluido da embreagem. Pedal do freio, mesmo esquema com a cupilha. Eu vou mostrar aqui nesse pedal de fora, nós vamos retirar esse pedal do freio do manual e vocês vão fazer exatamente isso no pedal do automático lá dentro, tá? Já vou te adiantar, essa vai ser a parte mais chata, vai ser colocar essa molinha no lugar lá, principalmente se você tiver mais do que 1,80 m, tá? Então a gente, ó, tirou a molinha, sem muito segredo. Você pode ver que tem uma cupilha aqui, ó, bem aqui. Só tirar a cupilha. Esse pino vai sair, porque esse pino aqui é o que vai na ponta do cilindro mestre de freio. E o pedal aqui, com 2,14, você já consegue tirar. Tá aí, ó, diquinha do Frois. E não esquecendo que lá no suporte do pedal do freio, tem um interruptor do freio, tá? Quando você tira o pedal, ele solta, ele acende a luz do freio, quando você volta o pedal, ele aperta e apaga, tá? Então, você tem que desrosquear, ele fica um pouco mais fácil de mexer sem esse sensor. Depois você só rosqueia e põe essa contraporca aqui para travar. Aí esse sensor aqui do freio, ele vai acender a luz. Apagou, acendeu. Apagou, acendeu. Beleza? Para fazer a sangria aqui da embreagem, eu vou deixar um link aqui, ó, que eu ensino corretamente como fazer a sangria da embreagem, tá bom? Eu não vou colocar aqui para não prolongar demais esse vídeo, então no canal aqui tem passo a passo para você fazer a sangria da embreagem, tanto sozinho quanto com a ajuda de um amigo ou de alguém. Então, nós vamos ter que preencher de óleo o câmbio. É mais fácil você colocar um funilzinho e vai pelo sensor de velocidade, você vai colocando o óleo. Eu vou colocar aqui, ó, tem um vídeo que eu ensino a trocar o óleo de câmbio. Lá eu mostro procedimento, como você vê o nível e tudo mais, tá? Então, clica aqui, vai estar na descrição também, como colocar o fluido num câmbio manual. Bom, e chegou a hora da parte elétrica do swap. Nesse momento, nós temos 4 pontos importantes. O primeiro, como fazer o carro ligar. Porque o carro, quando ele tem câmbio automático, ele só liga por segurança em P ou em N. Quando você tira o câmbio e tira o trambulador, ele, por segurança, ele não vai ligar. Então nós temos que emular que o carro esteja em P ou em N. Um segundo ponto é como fazer a luz de ré acender, porque a luz de ré também só acendia com o trambulador no R. Então era lá que ele dava o sinal para a luz acender. Agora que é tudo manual, não tem elétrica, a gente vai ter que fazer a luz acender. Terceiro, como nós vamos fazer a chave sair? Porque quando você faz um swap, muita gente tem esse problema da chave não sair. E quarto, o que nós vamos fazer na central, na ECU,
para ele transformar de automático para manual, tá bom? Então, vamos começar a parte elétrica. Nós vamos vir aqui nesse plug de 16 pinos que sobrou e nós vamos prestar atenção nessas 4 entradas centrais, tá? Essas duas maiores juntas e essas duas menores. Para você fazer o carro ligar, basta você conectar esse lado com esse, um jump, né? Então você vai fazer um fio plugando daqui para cá. Isso vai fazer que o carro ache que você está em P ou em N, e aí ele vai ligar, tá? Então, sem isso, um carro suapado não vai ligar. Bom, então no caso da ré, nós vamos pegar esses 2 fios que saem do sensor, tá vendo? Ó, tem 2 fiozinhos, e nós vamos passar eles para dentro do carro. E aí você vai puxar esses 2 fios lá da ré, e você vai conectar esse com um e esse em outro. Se você olhar aqui atrás, ele é um plug amarelo com uma faixa vermelha e o outro plug verde. Não confunda com esse aqui, tá? Esse do meio aqui, verde com preto. Pode ser que mude, tá? De carro para carro, mas são esses 2 aqui de cima. Você vai puxar lá do plug da ré, um fio para cá e um fio para cá. E você vai ter uma coisa parecida com essa. Plug da ré e ligar. Tá aí, tudo feito, toda a parte elétrica feita nesse plug. Logo aqui embaixo do painel, bem aqui, alguns carros vão ter uma caixinha azul chamado interlock. É uma caixinha igual essa aqui, ela só vai ter um plugzinho e com ela encaixada você não consegue tirar a chave do contato, tá? Então é só tirar essa caixinha e isolar o plug ali do chicote, tá? Não tem problema ele ficar desencaixado. Arranca fora essa caixinha. No caso da central do carro, é diferente de 9295 para 962000. No caso dos 96 a 2000, a central do automático ela vai funcionar no carro, mas o ideal é você colocar uma central de carro manual. No caso dos 9295, ou você pega uma central de câmbio manual, tá? E só substitui, ou você pode fazer um serviço dentro da central do automático, tá? Então, lá dentro, você abrindo a central, existe 2 resistores, o RP17 e o RP18. O serviço que vai ser feito, eu vou colocar aqui na tela, vai ser o seguinte. No RP17, nós vamos tirar esse resistor. E no RP18, nós também vamos retirar esse resistor, mas vamos usar um araminho para fazer um jump de um lado para o outro. Lembrando, se você não tem experiência em mexer em placas, placa de computador, placa de carro e etc., mande num profissional, não vai sair caro, é um servicinho fácil, mas se você não tem habilidade, você pode queimar sua placa, aí você vai perder sua placa, aí vai sair bem mais caro. Então, se você não tem experiência, mande alguém que mexe em placa de computador para fazer esse servicinho para você. Para você saber, o módulo, aliás em todos, sempre fica ali, tá? Na coluna A, do lado do passageiro. Você vai afastar aqui a sua capa, o seu carpete, e você vai ver um módulo ali com os 3 pinos de encaixe, tá? Então são 3 pinos grandes, toma cuidado, é lá que você retira a central. No caso do painel, você pode reparar que aqui do automático ele tem os indicadores, tá? Então você tem a opção, ou você convive com isso, tá? Ou você vai comprar um outro painel e você vai substituir esse módulo aqui. Para você não perder quilometragem, etc., você muda só esse módulo. Aqui no canal existem 2 vídeos sobre painéis de Civic, tá? Então, existe um vídeo sobre o painel do 9295, vou deixar aqui em cima o link e aqui na descrição, que eu ensino a desmontar o painel inteiro e daí lá você vai saber tirar o módulo, trocar o módulo por um outro sem o marcador de automático. E eu também tenho um vídeo aqui, ó, e na descrição, sobre o painel do 96-2000, tá? Então é bom que eles estão em outros vídeos separados, o vídeo acaba não ficando tão longo e repetitivo, tá? Então, acesse o canal que tem todo o conteúdo. Bom, e espero que vocês tenham gostado do vídeo. Como eu falei, deu muito trabalho fazer essa gravação. Espero que vocês tenham gostado, tenham aproveitado. Utilize esse vídeo também quando você for fazer esse serviço para buscar informação, né? Qualquer coisa que você tiver dúvida no procedimento, eu deixei aqui na descrição os tempos marcados de cada momento, então na parte de desmontagem, parte elétrica, parte de montagem, embreagem. Então sempre que você acessar esse vídeo, vai aqui no menu, aqui na descrição, você clica no minuto certo que você queira ver a sua informação, tá bom? Então, muito obrigado. Se você gostou desse vídeo, deixa o like mesmo, segue, manda para os seus amigos, porque dá muito trabalho fazer esses vídeos e tutoriais, tá bom? Então, muito obrigado e um abraço.
E siga o Instagram da Ninja Custom Cars para acompanhar o dia a dia aqui da oficina.